Bom dia, gente. Graça e paz. Igreja linda do Senhor. Não nossa, não da comunidade do Senhor. Amém? Como é bom estarmos aqui. E que nem o Fabrini falou, num dia meio, preguiçoso. Mas esse é o momento mais importante. Amém? Então, vou pedir que você fique atento. Se o sono vier, pede para a pessoa, combina aí com a pessoa do seu lado e fala assim, ó, se eu cochilar, me cutuca, tá? Para que você absorva a palavra. Por quê? Eu até peço que se você quiser ir no banheiro, beber água, já vai. Porque como a cadeira está até lá atrás, na frente dos banheiros, então acaba que se fica muita movimentação lá no fundo, acaba, tirando um pouquinho de atenção. Então a gente, nossa casa é pequena, mas, enfim, é o que o Senhor nos deu, Aí você já vai no banheiro, você já toma a sua aguinha, amém? E como eu sempre falo, cada vez que você faz a escolha certa, é uma vitória. E que escolha certa? Por exemplo, estar aqui agora de manhã, no domingo, Quem gostaria de estar dormindo um pouquinho mais? Hoje tá difícil, hein, gente? Porque minha voz já não é das melhores. Ainda tô meio fanha, mas Deus vai te dar condições de suportar, tá? Quem gostaria de estar dormindo um pouquinho mais? Eu gostaria, todos nós gostaríamos. Mas nós vivemos pelas escolhas que fazemos. E se fazemos escolhas baseadas no prazer, colhemos frutos, Quem vive pelo prazer vai colher consequências da escolha do prazer. E como eu sempre falo para vocês, vida com Deus é o quê? Constância, não é intensidade. Sabe que uma vez, eu vou de novo contar os meus micos, tá? Eu me exponho para vocês, mas para vocês entenderem. Uma vez, sobre intensidade. Uma vez, eu e a minha irmã, a Dé, decidimos ir fazer uma aula experimental numa academia. Que, segundo meu cunhado, não existe mais academia para eu e ele fazer aula experimental em Valinhos. Mas é calúnia dele. Então, nós fomos fazer uma aula experimental. Vamos, Dé, agora a gente vai ser fitness. Agora a gente vai malhar e tudo mais. Aí chegou lá, tinha aquela aula na bicicleta. Como chama? Spinning. Vamos fazer, Dé? Vamos fazer. Gente, eu fui fazer aula de spinning. Sedentária, eu não estava fazendo nada. Chegou lá, começa, Começa assim, num ritmo legal. Você vai pedalando um pouquinho. Daqui a pouco, o negócio, a música, por isso que eu falo, música é música, gente. A música mexe com você. A música foi ficando. E eu falei, deixa comigo, gente, eu nasci para isso. Gente, eu fiquei louca. Eu levantava e pedalava. Dé é 4 anos mais nova que eu. E eu olhava a Dé estava lá. Eu olhava assim, nossa, eu tô muito melhor que ela. Mais velha, 4 anos. Depois passou, ela falou que olhava para mim e falava assim, meu Deus, a Adri é 4 anos mais velha que eu e ela tá nesse pique. Gente, eu dei tudo de mim o que eu não tinha naquela aula. Eu falei, eu nasci para isso. Uma semana moída, travada. Eu não andava. Para eu sentar, o Fabrini tinha que segurar na minha mão para eu sentar. Para eu levantar, ele tinha que me puxar. Eu tive que tomar remédio, eu tive febre. Diante de Deus, porque eu sentia uma dor no meu corpo que era insuportável. Intensa. Pergunta se eu fiz mais alguma aula de spinning na minha vida. Não é? Agora, se eu tivesse começado aos pouquinhos, na minha medida. Não, mas eu quis fazer tudo de uma vez.
Meu corpo não estava preparado para isso, meus músculos, eu feri meu corpo. Eu não tinha condição para aquilo. E aí nós decidimos, agora nós estamos firmes na academia, diga amém. Faz só 3 meses, mas estamos. Só que aí eu entendi, aprendi a lição. Então comecei aos pouquinhos, mas aula de spinning nunca mais. Aos pouquinhos, um pouquinho de cada vez. Para que o meu corpo, né, possa evoluir aos poucos. E por que eu contei isso para vocês? Porque às vezes com Deus a gente é assim. A gente quer aquele culto, naquela intensidade que leva a gente Só que a gente não tem perna para manter a intensidade do jeito que a gente quer. E às vezes faz mais mal do que bem. Entendeu? Agora, se a gente faz todo dia um pouquinho, você vai crescendo. Você vai ganhando força, fortalecimento. Aquilo que era difícil passa a não ser mais tão difícil. Então, por isso que eu falo para vocês, constância. Esse culto, talvez nesse ambiente, a banda tocando, o seu irmão do lado louvando, o irmão, né, dá um glória, porque eu acho que tem que dar mais glória nessa igreja, gente. Aí dá um glória, dá um aleluia, dá aquela animada, e você, poxa, você... E depois? Quando você vai para sua casa? E durante a semana, no seu quarto, sozinho, sem empolgação do outro, sem o Jucão tocando aqui para vocês. Jucão é ele, tá, gente? Imagina. Aí fica sem graça. Mas vai. Adri, mas eu não tenho vontade. Vai para o seu lugar de oração. Leia a Bíblia, mas eu não entendo. Leia a Bíblia. Leia, vai lendo, vai pondo para dentro. Mas tem dia que eu estou mal-humorado. Gente, Deus não tem problema nenhum com o seu humor. Vá mal-humorado. Quem tem problema com o seu humor é seu marido, é sua esposa. Deus não tem. Amém? Eu falei aqui, um já olhou para o outro. Esses maridos se entregam. Quando falar alguma coisa, você fica assim, Não dá bandeira, não. Mas vamos, amém? Por quê? Porque agora nós vamos mergulhar na palavra, certo? Nós vamos aprender, eu falo para vocês, anotarem a palavra. Às vezes no bloquinho aí do celular, traz um caderninho, anota. Por quê? Eu que prego, eu esqueço o que eu prego? Imagina quem ouve, não é? Por isso que eu tenho tudo anotado. Então a gente vai para a palavra, a gente vai meditar. E eu quero que você seja instruído. Que a palavra encontre espaço e liberdade em você para fazer o que tiver que ser feito. Amém? O que tiver que ser feito mesmo. Então, apertem os cintos e vamos lá. Pega a sua Bíblia, eu vou pegar minha Bíblia linda, nova. Que eu ganhei. Só que assim, gente, aqui tá assim, letra hiper gigante. Por que será? Eu entendi o recado. Mas mesmo assim estou precisando ler com óculos. Vamos na palavra, abrace a palavra, né? Se você não trouxe, põe a mão no seu coração. Pai, em nome do Senhor Jesus, meu Deus. Pai, eu te peço. Fala conosco, amado Senhor. Meu Deus, nada que nós possamos ganhar aqui, Senhor, pode, meu Deus, alcançar e fazer por nós o que sua palavra faz. Senhor, que ela seja uma semente no nosso coração, ela seja uma boa terra, para que quando essa semente cair, Senhor, ela venha dar frutos. Não sei se vai ser hoje, não sei se vai ser amanhã, não sei, Senhor, mas ela vai dar frutos. Em nome de Jesus, nós queremos ouvir e aprender e queremos forças para praticar sua palavra. Amém? Então, amém. Então, tem o tema que pediram para eu falar o tema, não sei se tem. Tem? Lá, acessando a verdade. Vocês querem acessar a verdade? Que verdade, né, gente?
Qual é a verdade que nós precisamos acessar? Qual que vocês acham que é? Vocês não falam não, né? Vamos lá então, João 4. Olha o resmunguinho gostoso. Acharam? Vou deixar aqui, se der para ler sem. João 4, 1. É uma história que nós conhecemos, pelo menos a maioria de nós. Mas eu quero sua atenção, porque a gente vai mergulhar nela, amém? 4, 1. Os fariseus ouviram falar que Jesus estava fazendo e batizando mais discípulos do que João. Embora não fosse Jesus quem batizasse, mas os seus discípulos. Quando o Senhor ficou sabendo disso, saiu da Judéia e voltou uma vez mais a Galiléia. Era-lhe necessário passar por Samaria. Ponto. Era necessário? Era necessário para Jesus. Amém? Porque normalmente os judeus, quando eles iam para a Galileia, eles iam pelo outro lado do Rio Jordão. Eles não faziam o caminho que passava por Samaria, certo? E por que eles não faziam o caminho que passava por Samaria? Porque Samaria, ela era considerada uma parte de Israel onde viviam judeus impuros, judeus mestiços. E por quê? Depois da morte do rei Salomão, houve uma divisão do reinado de Israel. 10 tribos ficaram fazendo parte do reino norte, e a capital do reino norte era Samaria, e outras 2 tribos ficaram fazendo parte do reino sul, e a capital do reino sul era Jerusalém, certo? O que aconteceu aqui? Os reis, né, do reino norte desobedeciam ao Senhor, desagradavam ao Senhor, não que do reino sul não fizesse isso, mas eles eram numa proporção muito maior. E seus inimigos o atacaram o reino norte e possuíram o reino norte, tomaram posse do reino norte, consequentemente da capital que era Samaria. Os assírios, mais precisamente, foram os que tomaram posse ali de Samaria. E nisso, o povo, os judeus que ali viviam, passaram a adorar os deuses desses povos, se casaram com pessoas desses povos, então se mesclaram. E por isso que eles eram considerados impuros. Amém? E aí os judeus do Reino Norte, os judeus que não faziam parte desse povo, não os consideravam como os dignos do Senhor, enfim, tinha essa rivalidade, certo? Continuando, versículo 5. Assim chegou a uma cidade de Samaria chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Havia ali um poço de Jacó. Jesus, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço. Isto se deu por volta de um meio-dia. Amém? Jesus estava sozinho. Porque, como nós sabemos, Jesus havia mandado os discípulos comprar pão. 12 homens para comprar pão. E talvez Jesus falou assim, traga 20 pães. Com certeza eles trouxeram 7, 10. Esqueceram, né? Porque é natural. Você dá uma lista para um homem no mercado e ele volta com metade do que você pediu e coisa que você não pediu. Pelo menos o meu marido é assim. Mas ele continua indo. Até um dia vai chegar lá. E Jesus mandou os 12 irem. Mas por quê? Havia um propósito. Jesus queria ter um encontro a sós com essa mulher. Amém? Eu acho que Deus, eu tenho certeza,
que Deus tem trabalhado para encontrar você. Talvez você está aqui nessa manhã. Talvez quando você olha para a sua vida, tudo que já aconteceu, você entende que Deus está sempre trabalhando de alguma forma para se encontrar com você. Amém? E aí, Jesus sentou-se, nesse poço. Versículo 6. Havia ali o poço de Jacó. Jesus, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço. Isto se deu por volta do meio-dia. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dê-me um pouco de água. Veja só. Quem já foi a Israel sabe que no calor, no verão, há um frio, há um sol, um calor intenso. Certo? Quando nós vamos para Israel, eu prefiro ir no frio, porque no calor é muito quente, certo? E a gente vê que essa mulher, ela estava lá no poço, que horas? Meio-dia, na hora em que o sol estava mais quente. Essa mulher foi em um momento em que provavelmente ela não iria encontrar as outras mulheres. Certo? Porque quem ia ao poço buscar água é mulher, na tradição judaica. Homem não ia ao poço tirar água, só mulher. Então aquela mulher vai nesse horário, por quê? Provavelmente ela não queria encontrar outras mulheres. Nesse horário não teria outras mulheres lá. E por quê? Nisso veio uma mulher samaritana, 8, Jesus pediu água a ela. Olha, meus irmãos, estejam bem atentos quando o Senhor te pedir algo. Porque quando o Senhor te pedir algo, talvez é sobre um comportamento, talvez é sobre uma atitude, talvez é sobre uma oferta, talvez é sobre uma mudança da maneira que você está levando a sua vida. Deus está te pedindo algo. Seja certo de uma coisa, Ele nunca vai te pedir algo para te deixar sem nada. Amém? E nada que você entregue ao Senhor se compare ao que Ele tem para te dar. Amém? Então, o Senhor disse a ela: dê-me um pouco de água. Os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. A mulher samaritana lhe perguntou: como o Senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber? Pois os judeus não se dão bem com os samaritanos. Eu já expliquei por quê, Então ela reconheceu que Jesus era um judeu. E era fácil de reconhecer isso pelas vestimentas e tudo mais. Então ela diz: mas espera aí, o judeu não pode falar com o samaritano. Por que você está me pedindo água? Amém? Uma coisa que eu acho linda em Jesus e que Ele veio para nos ensinar, que para Ele não existe padrão. Ele acessa quem Ele quer acessar. Quem dá liberdade para Ele acessar. Nós é que colocamos rótulos, nós é que colocamos padrão, nós é que colocamos forma. Amém? Regras. Mas o Senhor não. Se o Senhor tem um propósito, Ele vai fazer, Ele vai cumprir, Ele vai acessar. E deixa eu te dizer uma coisa. O Senhor tem um propósito para mim e para você. Para todos nós, para a humanidade. Que propósito é esse? Que propósito é esse? Ele nos reconcilia com Deus. Essa reconciliação nos leva a trilhar o caminho da santidade, para que possamos acessar a vida eterna. Amém? Então esse é o propósito. E o Senhor vai trabalhar para nos encontrar, para que a gente acesse isso. E Ele vai fazer da forma que Ele quer, do jeito que Ele quiser e com quem Ele quiser. Ah, mas fulano, olha a vida do fulano, olha quem fulano é, olha o que fulano faz. A gente é rápido para condenar os outros que estão fora do padrão que a religião estabeleceu, não é? Mas vamos lá, vamos ver essa mulher. Então, versículo 10, Jesus lhes respondeu:
Se você conhecesse o dom de Deus e quem está pedindo água, você lhe teria pedido e dele receberia água viva. Diga, água viva. Disse a mulher: o Senhor não tem com que tirar água, e o poço é fundo. Onde pode conseguir essa água viva? Acaso o Senhor é maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, bem como os seus filhos e seu gado? Aqui, o que está acontecendo aqui? Uma conversa, um diálogo. Então Jesus pediu, ele atraiu a atenção da mulher e eles começaram a conversar. E essa mulher está colocando e fazendo seus questionamentos para o Senhor. Mas ela está dizendo, mas espera aí, o Senhor não tem poço? E outra, de onde que vai vir essa água? Está tendo o que aqui? Diálogo, conversa, que é o que falta para muitos de nós em relação a Deus. Porque nós pensamos, meus irmãos, que relacionamento com Deus é você vir na igreja, ouvir a palavra, na hora da oração você ora, ou você canta o louvor e pronto. Relacionamento com Deus é diálogo sincero, verdadeiro e desprendido. E nele você pode falar o que você quer, você pode perguntar, você pode questionar, você pode desabafar. Amém? Sem medo, sem reserva. Então esse diálogo está acontecendo. E aí a mulher fala, mas da onde? Da onde você vai tirar essa água da vida? E quando nós vamos lá em Apocalipse 22, nós vemos o quê? Apocalipse 22. Vai dizer assim. Então, isso aqui é João 22:1. Então, o anjo me mostrou o rio da água. Repita aí, o rio da água, que claro como cristal, fluía do trono de Deus e do Cordeiro. Amém? O Senhor, quando fala do trono, fala do quê? Do governo, de um rei, de um reinado. Amém? E a água da vida que flui desse trono, que flui desse governo. Quando nós acessamos esse governo, quando nós nos submetemos a estar debaixo do governo desse rei, desse pai, desse Senhor, o que flui desse trono? Rios de água viva. Rio de água da vida. Amém? Só que nós temos, como eu falei domingo passado, nós temos uma sede. Diga aí para o seu irmão, você tem sede? Tem. E não é de água. Não é de água. Nossa alma tem uma sede. Uma sede que às vezes, muitas das vezes, nós tentamos matar de várias formas. E às vezes nós fazemos como o povo de Israel. Se a gente for lá em Jeremias, vamos lá em Jeremias. Abre aí a sua Bíblia. Em Jeremias 2. Eu falo o livro, mas não falo o versículo, né, Maia? Aí fica difícil para você, né? Jeremias 2:13. Jeremias 2:13 vai dizer assim, o profeta Jeremias falando sobre o povo de Israel. O meu povo cometeu 2 crimes, pecados, transgressão. Eles me abandonaram a mim, a fonte de água viva, e cavaram as suas próprias cisternas rachadas, que não retêm água. Amém? Quando nós cavamos as nossas próprias cisternas, quando nós desprezamos a fonte
fonte da água que vai saciar a sede da alma que eu e você temos, que já nascemos com essa sede. Quando nós tentamos saciar essa sede da alma com as coisas da terra. Então eu vou ganhar mais dinheiro, então eu vou ter uma casa melhor, então eu vou conquistar isso, então eu vou lutar para o meu marido ser desse jeito, porque se ele for desse jeito vai me agradar. Amém? Buscando satisfazer. E eu não estou dizendo que você não deva provar e ter e viver milagres, porque Deus é um Deus de milagres e maravilhas e sinais. Eu estou dizendo que essas coisas não saciam a sede da sua alma. Não é um relacionamento amoroso, por mais que você seja feliz sentimentalmente, que vai saciar a sede da sua alma. Porque nós nascemos com uma sede de Deus. Nós nascemos com uma carência do céu, da eternidade. Você vê que nós vivemos em uma época que as pessoas têm acesso a tudo, informação, entretenimento, e estão cada vez mais depressivas, cada vez mais ansiosas, angustiadas. Meus irmãos, as doenças de ordem emocionais e mentais, elas tendem a triplicar o número delas em 2 anos. Por quê? Porque a humanidade está tentando saciar a sua sede em coisas, pessoas e lugares. Amém? Não é essa comunidade que vai jorrar a água que vai saciar você. Essa sede a gente só mata em Deus. Essa sede que a rejeição muitas das vezes potencializou em nós. Quantos aqui sofrem com rejeição, sofrem com abandono, sofrem com frustração, com angústias? Muitas das vezes nós queremos saciar nossa sede diante de um prato de comida. E a gente come e aquilo dá um prazer momentâneo e depois. Vocês estão conseguindo entender? Eu quero te falar uma coisa. Não cave mais as suas próprias cisternas. Não é ninguém. Não é o seu marido. Não é nada que vai acessar e matar essa sede que você tem. Sabe, essa angústia que às vezes você diz assim: eu nem sei por que eu estou tão triste. Eu nem sei por que eu estou tão angustiado. Amém? Nós sabemos. Então o Senhor Jesus, vamos voltar lá em João. Ela disse ao Senhor Jesus: me dá dessa água, para que eu não precise voltar nesse poço. Sabe por quê, meus irmãos? Porque ir naquele poço para aquela mulher era uma tarefa difícil. E vamos lá. Versículo 13. Quem beber desta água, que água? A água do poço, terá sede outra vez. Mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Amém? Quando nós acessamos essa água, a água da vida, meu irmão, ela jorra. Ela não para em você. Deus não nos chama para nos tornar uma represa, não. Se você só recebe palavra, só recebe oração, você vem no culto, você só recebe, você não jorra, alguma coisa está fora do contexto. Porque quando a gente acessa essa água da vida, ela se torna uma fonte a jorrar. A gente passa a derramar dessa água por onde a gente vai. Amém? Mas eu te pergunto, nós temos jorrado o quê?
O que eu e você jorramos quando a gente está diante das dificuldades da vida? O que você jorra quando você recebe uma palavra contrária do que você estava esperando? Quando você sofre uma injustiça? Quando você está diante de uma dificuldade, de um problema? Quando você vê um familiar seu por caminhos que você não gostaria que ele estivesse, ou ele está sofrendo? E às vezes é o marido, é o pai, é o filho. Porque eu vou dizer para você, a gente gosta muito de falar assim, os pais sofrem por causa dos seus filhos, né? Mas tem muito filho que sofre por causa de seus pais. Amém? Mas independente do que seja, quando nós estamos diante desses problemas reais da vida, o que jorra? Jorra nervosismo, jorra agressão, jorra fúria, jorra raiva, ira, jorra desespero, jorra angústia, você fica apavorado. O que está jorrando de você? Águas de vida ou águas de morte? Mas isso leva-nos a gente a pensar, que fonte eu estou acessando? Que água que eu estou bebendo? Por quê? Se eu bebo da água dessa terra, do poço imundo dessa terra, se eu alimento a minha alma com o poço dessa terra, eu vou jorrar isso. Não tem como, meu irmão, você jorrar pureza e santidade se você vive assistindo vídeo pornográfico. Não tem como. Não tem como você jorrar honra e respeito para a sua esposa ou para com o seu marido, se você vive a olhar outras pessoas com desejo. Não tem como você jorrar a verdade, se você mente. Se eu mentir, não tem como. O que nós estamos pondo para dentro, da onde nós estamos bebendo, é o que nós vamos jorrar. Diga assim: do que eu bebo, é o que eu vou jorrar. Uma coisa eu vou falar para você. Vocês sabiam, o Fabrini aqui falou de filhos. Vocês sabiam que filhos, eles jorram o que eles veem em seus pais? E eles jorram também o que seus pais deixam eles acessar. Por isso que às vezes você dá celular na mão do seu filho e ele fica lá quietinho. Ele tá pondo coisa para dentro, ele vai jorrar, viu? Você sabe que eu fui pegar uma criança um tempo atrás. E eu fui pegá-la no colo e eu falei assim: vem, meu amor. E ele me olhou com aquela carinha, né? Já era um menininho assim. Ele falou assim: meu amor, tudo bem? Eu achei até curioso. Eu falei assim: tudo bem. E ele passou a mãozinha assim no meu rosto e ele veio me dar um beijo na boca. Mas eu não tenho intimidade com ele. Uma criança. Eu falei assim: não pode, meu amor, porque a tia... Não. Por que você queria beijar a tia? Aí ele falou assim: vamos ser namorados. Eu falei assim: eu já sou casada, meu amor. Não vai dar. A gente ri. Porque a gente acha tão graciosinha a criança falar isso. Não é gracioso, gente. Não é normal. Mas o que ela está vendo? Eu vou culpar ela? Eu vou reprimir ela? Eu vou repreender ela? Menininho usado. Não. O que ela está acessando? Então, se eu posso te dar um conselho hoje, tira o celular de seus filhos, fiscaliza o que ele vê. Eu sei que às vezes é difícil, mas monitora o que eles veem. Sabe? Monitora o que eles veem. Compre brinquedo para os seus filhos. Às vezes tem criança aqui, menina aqui, que não sabe o que é bambolê. Nunca consegui fazer bambolê, gente do céu. É meu sonho. Nunca tive essa, sabe? Nunca. Mas eu tinha um bambolê, eu ficava horas lá tentando, não conseguia, eu ficava lá no braço assim, ó. Compra brinquedos, incentive seu filho, faça uma amarelinha no seu quintal, pule com ele.
Mas não deixe ele bebendo da fonte desse mundo, porque ele vai jorrar. Amém? Então, o Senhor disse, ela disse, eu não quero mais vir aqui tirar água. E essa conversa ela avança e ele diz assim, versículo 16. E lhe disse, vá e chame o seu marido e volte. E aqui nós temos o ponto central dessa mensagem, que ela vai dizer assim, não tenho marido. E então ele disse-lhe, você falou corretamente dizendo que não tem marido. O fato é que você já teve 5 e o homem com quem agora vive não é seu marido. O que você acabou de dizer é verdade. Disse-lhe a mulher, Senhor, vejo que é profeta. Nossos antepassados a adoraram neste monte, mas vocês judeus dizem que Jerusalém é o lugar de onde se deve adorar. Jesus declarou, creia em mim, mulher. Está próxima a hora em que vocês não adorarão o Pai, nem neste monte, nem em Jerusalém. Vocês, os samaritanos, adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Disse a mulher, eu sei que o Messias, chamado Cristo, está para vir. Quando ele vier, explicará tudo para nós. Então, Jesus declarou, eu sou o Messias, aleluia, eu que estou falando com você. E sabe, meu irmão e minha irmã, quando eu leio isso, sabe, me toca de uma maneira tão profunda. Porque com esta mulher, Jesus não usou parábolas. Jesus não usou maneiras. Jesus não fez nenhum milagre para ela. Nenhum sinal. Ele revelou-se. Claramente, é a primeira vez que ele fala que eu sou eu. Mas por quê? Essa mulher, ela acessou uma verdade que nem os discípulos tinham acessado aí. E se você, presta atenção, cutuca a pessoa aí do seu lado e fala, é agora, hein? Se você não entendeu nada da mensagem até aqui, eu quero que você entenda o que eu vou te dizer agora. Esse é o ponto central da mensagem. Quando o Senhor Jesus está conversando com essa mulher, Ele está estabelecendo uma conversa com essa mulher, é porque Ele quer levar ela a um lugar. Amém? E quando Jesus diz para ela, olha, você, chame lá o seu marido. Ela diz, eu não tenho marido. O que Jesus disse para ela? Você disse uma verdade. Uma verdade. Entenda uma coisa. Antes da gente acessar a verdade que é Cristo, nós precisamos primeiro acessar a nossa verdade. Parir a nossa verdade. Trazer para a luz a nossa verdade. E parir a nossa verdade dói. Muitas das vezes. Quem aqui teve filho de parto normal? Quando você lembra, já arrepia até assim, ó. Que dói. Só que, porque muitos não acessam o que o Senhor Jesus diz, que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Por que muitos de nós não acessamos a verdade que é Cristo? Porque não manifestamos a nossa verdade. Porque se você, meu irmão, não sabe quem você é e do que você precisa, você não vai buscar. Se você não sabe exatamente o que te falta, o que você precisa, você não vai buscar. Então, antes de acessar a verdade que é Cristo, eu preciso parir a minha verdade.
Eu preciso acessar a verdade sobre quem sou eu, o lugar que eu estou. Amém? Foi o que essa mulher fez. Jesus foi levando ela a parir a verdade dela. E talvez Jesus está levando você a vomitar a sua verdade. E por que eu falo que não foi fácil para essa mulher parir essa verdade? Foi difícil. Porque essa verdade era uma vergonha para essa mulher. Ela poderia ter dito para o Senhor: não, eu não vou buscar. Ah, não, eu não vou chamar. Eu não quero. Mas ela foi sincera: eu não tenho. Que dura verdade para essa mulher. Ela tinha uma pessoa, ela tinha um relacionamento, ela não tinha um marido. Mas ela já tinha tido. Ou seja, era uma mulher ferida, que estava buscando saciar a sede da alma dela em relacionamentos, em pessoas. Agora nós entendemos porque esta mulher vai ao poço ao meio-dia, porque que ela não quer estar entre as outras mulheres, para não ser julgada. Porque a gente não quer o lugar de julgamento, e as pessoas são boas para julgar, né, o erro dos outros, ou o que elas acham que é erro. Então essa mulher, ela não queria encontrar outras mulheres, porque com certeza iriam olhar para ela: olha só, quem vem lá? Aquela que já casou 5 vezes e agora está como amante. Que dura a verdade, que dura a realidade dessa mulher. Mas quando ela confessa, quando ela coloca para fora a sua verdade, então ela acessa a verdade. A verdade que é Cristo se revela para ela. Eu vou falar uma coisa para vocês. Quando nós falamos sobre a verdade que é Cristo, entenda uma coisa. Essa verdade é uma verdade muito profunda. Você acha que você já acessou toda essa verdade? Ela é uma verdade, eu vou dizer, posso usar esse exemplo, de várias camadas. Que à medida que nós vamos confessando as nossas, que nós vamos trazendo para a luz as nossas verdades, quem nós realmente somos, nós vamos acessando essas camadas. É como uma tangerina, uma mexerica. Pense assim, que essa verdade que é Cristo é como uma tangerina. Você tem uma tangerina na sua mão, você olha ela, e se alguém te perguntar: como que é a tangerina por fora, mexerica, o que você vai dizer? É redonda e laranja, cor alaranjada. Mas aí você descasca a tangerina, e aí você vai ter mais informações. Então agora, se alguém perguntar para você: como que é uma tangerina, como é uma mexerica? Bom, uma tangerina, uma mexerica, ela é redonda, ela é alaranjada e ela é composta por gomos. Só que se alguém perguntar para você: que sabor tem a tangerina? Você só vai saber se você provar. E aí alguém vai dizer assim: você provou a tangerina? Provei. Então os nutrientes da tangerina, agora ele está dentro de você. Agora ele age no seu corpo. Agora ele traz o que o seu organismo precisa. Ele cumpre a função dele. Só, meus irmãos, que muitos de nós estamos como nessa história. Nós sabemos comer a tangerina. Nós sabemos que ela é assim. Nós sabemos dar informação sobre Jesus. Nós sabemos que Jesus nasceu. Nós sabemos que Jesus morreu. Nós sabemos dizer até versículos da Bíblia. Não provamos. Não provamos. Amém? E talvez essa é a sua verdade. Talvez essa é uma verdade dura, mas é a sua verdade.
Só que se você comer um gomo da tangerina e alguém perguntar para você, você comeu a tangerina? Você vai poder falar que comeu toda a tangerina? Não. Você comeu um gomo. Então as verdades, essa verdade que é Jesus, é como esse gomo de tangerina. Cada vez que você se dispõe, você come um, você acessa outro, e você acessa outro, até que você chega onde? Na plenitude. Amém? Na plenitude. E aí então as revelações de quem Jesus é vai chegando até mim e até você. Você acha que Jesus é só isso que você sabe dele? Você acha que você já provou tudo dessa verdade? Não, meus irmãos. Há tanta coisa ainda para a gente acessar no Senhor. Há tanta coisa para a gente ainda provar do Senhor. Há tanto ainda para a gente experimentar. Tantos gomos para a gente experimentar. Para a gente colocar para dentro. Mas é necessário que a gente entenda, que a gente coloque para fora o que a gente é. Nossa verdade, talvez sua verdade é essa. Eu sou prisioneiro de um pecado. Sabe, às vezes eu vejo as pessoas falando, mas eu não consigo. Meu irmão, posso te fazer uma pergunta? Olha que me deu até calor agora, hein? Posso te fazer uma pergunta? De coração, seja sincero. É que essa manhã seja uma noite, uma manhã de você trazer a luz, de você parir a sua verdade. Eu não consigo. Não dá para mim. Assumir compromisso, minha vida. Não, eu não consigo. Você não consegue? Ou você não quer? Você não consegue? Ou você não quer? Não quer o suficiente. A ponto de abandonar todas as cisternas que você cavou e beber de uma única fonte. Mas essa fonte, Adriana, eu não vejo essa fonte. Eu não vejo essa fonte jorrar. Sabe, eu compartilhei com meus irmãos esses dias de uma experiência que eu tive com Deus. Eu estava muito triste uns dias desse atrás, porque, gente, às vezes vocês veem a gente aqui e você diz assim, nossa, parece ser tão fácil. Eu queria ter a fé do pastor. Queria ter a fé, a confiança, o descanso que o pastor Edson Bill, eu não gosto que chama ele de pastor, né? Vem e fala aqui sobre essa segurança. E parece ser fácil, né? Não parece? Mas não é. Talvez a gente seja como o Abel e o Palmeiras, que faz parecer ser fácil. Agora vocês gostaram, hein? Falei o nome do Abel aí, tem corintiano que até... Mas enfim, não é fácil. Nós temos dias difíceis, nós temos conflitos, nós temos lutas também. E eu estava num desses momentos, sabe? E eu falei com Deus, eu falei assim, eu sentei, né, num lugarzinho que eu tenho. E eu falei com Deus assim, Deus, em nome de Jesus, cadê o Senhor? Eu falei isso. Meu Deus, cadê o Senhor, meu Deus? Porque parece que está tudo tão fora do lugar. Parece que está tudo... parece que não há resposta. Parece que as coisas não acontecem. Meu Deus, será que aquele povo está entendendo o que a gente fala? Quando eu falo aquele povo, são vocês, tá? Oh, meu Deus. Isso, aquilo, trabalho, família, tal. E eu estava... E eu chorei. Eu não estava de joelho dobrado, não, gente. Eu estava tendo minha conversa com Deus. Eu coloquei minha verdade. Falei, Deus, sabe, eu queria um sinal, uma manifestação sobrenatural do Senhor. Alguma coisa.
Eu acho que hoje, Deus, eu estou como Gideão, que pediu prova para o Senhor. Eu falei assim, e a gente nem vê o Senhor ainda para ajudar. Assim, gente. E aí eu parei ali, eu estava com a mão assim, fechei os meus olhos. E a voz do Senhor inconfundível, ela bradou no meu coração. E ele disse, eu só sou invisível. Amém? Ele só é invisível. E sabe, às vezes a gente quer as manifestações fora. A gente quer operar nos dons, e os dons são bons, mas os dons são para os outros. Os dons tocam a vida do outro, os dons servem e marcam o outro. Mas não há nada mais importante, mais precioso. Quando ainda que os seus olhos não veem, Ele te dá a graça de ter aqui, em você. Meus irmãos, a minha angústia se transformou em alegria, em gozo. E eu falei, me perdoa, meu Pai. Tenha paciência comigo. Por que eu estou dizendo isso para você? Porque eu quero te incentivar a parir suas verdades diante de Deus. E talvez você também tenha dúvidas, você também tenha desânimo, você também tenha medos. E por que você não fala com Ele? E talvez a sua verdade seja essa mesmo. Não é que eu não consigo, eu não quero. Diga para Ele. Não há querer em mim, Senhor. Não há querer suficiente para eu abandonar esse pecado, para eu deixar a vida que eu estou vivendo. Não há querer suficiente. Amém? Porque eu duvido que se você for verdadeiro, eu duvido que você não vai encontrar a verdade em Cristo. Aqui você precisa. Amém? E aí vai dizer assim. Eu não li sem óculos até agora, né? Vai dizer assim no versículo 28. Então, deixando o seu cântaro, a mulher voltou à cidade e disse ao povo: venham ver um homem que me disse tudo o que eu tenho feito. Será que ele não é um Cristo? Ei! O que ela fez? Ela deixou o cântaro dela. Se antes ela estava fugindo do contato com as pessoas, o que ela foi fazer? Ela foi no meio do povo dizer por quê? Porque quando você acessa Cristo, você vai jorrar. Ela foi fazer o quê? Ela foi jorrar. Ela se transforma nessa fonte de água viva e ela foi jorrar para aquele povo que provavelmente olharia para ela e dizia assim: mas essa não é a mulher que estava com não sei quantos maridos até esses tempos? Que vive como amante de outro? Ela não se preocupou com a reputação dela, com o que ia pensar dela? Agora ela tinha uma missão, agora ela tinha uma verdade. Ela foi levar essa verdade. Quantos de nós nos calamos? Quantos de nós não nos deixamos ser usados pelo Senhor? Porque talvez você diz assim: ah, mas eu não estou preparado não. Já ouviu a expressão trocar a roda com o carro andando? Já ou não? Começa a andar, meu irmão, minha irmã, Deus vai trocar sua roda. Por quê? Porque se você for fazer só quando você achar que você está pronto, se você for querer jorrar só quando você achar que você está pronto, sabe o que vai acontecer? Você vai tomar glória para você. Você vai dizer assim: nossa, eu fiz isso porque também eu jejuo 7 dias por semana. Eu conheço a Bíblia inteira. A glória vai ser sua. Eu não vivo em pecado. A glória vai ser sua. Amém? Mas a glória é dele. E nós vamos participar da ceia. E a ceia, a mesa, é um lugar que não dá para sentar com máscara. A ceia é um lugar que não dá para você
sentar de qualquer forma, porque nesta mesa o Senhor está sentado. E assim como o Senhor se revelou àqueles discípulos de Emaús, que eles iam pelo caminho entristecidos, porque o Senhor havia morrido. Mas quando eles sentaram à mesa com o Senhor Jesus, depois de ressuscitado, o Senhor partiu o pão e deu para eles. E seus olhos se abriram. Amém? Então eu quero te convidar para quando você sentar a essa ceia, sente como você é. Mas sente sem máscara, sem desculpa. Sente para ter a revelação de quem Cristo é. De alcançar mais uma camada, mais um nível. De acessar o que você ainda não acessou. Para você acessar o que você precisa acessar em Deus, não é sobre o quanto você vai jejuar, o quanto você vai orar, o quanto você vai fazer. Não! Mas é o quanto você está disposto a dar, a despir de você. É o quanto eu e você estamos dispostos a ficar nu diante dele. Amém? Porque Deus não tem problema com a nossa nudez. Quem tem problema com a nossa nudez somos nós. Deus não tinha problema com a nudez de Adão e Eva. Mas a gente vem para a igreja, a gente quer um culto legal. Chega na segunda-feira, a gente nem lembra o que foi pregado. A gente não quer orar. Deixa eu falar uma coisa para você, meu irmão. Não é sobre o outro. Não é sobre o que acontece aqui. É sobre você. Então, quando nós formos orar, feche seus olhos. Olhe para você. E tenha coragem de dizer: essa é a minha verdade, Pai. Eu estou te entregando nessa manhã. E você tenha certeza de uma coisa: nada que você der vai superar o que Ele vai fazer em você. A voz do Senhor vai bradar dentro de você, como a voz dele bradou no meu coração. E a voz do Senhor é inconfundível. Amém? Mas você precisa entregar tudo. Porque o nosso Senhor Jesus veio e entregou tudo. Ele sentou-se à mesa, Ele se deu, Ele entregou tudo. Mas talvez você está revestido da sua casa, do seu dinheiro, da sua posição, do seu relacionamento, da sua vontade, do seu eu. Deixa eu falar uma coisa para vocês e eu vou encerrar. Nós somos seres únicos, amém? Mas não somos individuais. Muitas das vezes nós ouvimos essa expressão sobre individualidade, mas ninguém, a vida no ser existencial é um indivíduo. Nós somos parte de algo. Você é parte da sua família. Você é parte da empresa que você trabalha, das pessoas que você relaciona. Você é parte do seu pai e da sua mãe. Você é parte dessa comunidade. Amém? Por que nós não avançamos como pessoas? Porque nós nos olhamos de forma individual. Nós somos parte. E nós somos parte do corpo de Cristo. Amém? Parte desse corpo. Parte. Você compõe esse corpo. Amém? Mas nesse corpo não tem espaço para engano. Por isso que nós precisamos entregar tudo. E é por isso que nós precisamos ter coragem para parir nossas verdades. Amém?